mercado de tecnologia ascendendo nos últimos anos, como que o profissional de tecnologia está se preparando para o futuro? E assim, eu vou viajar ou vou fazer consultoria? Sempre vai ser binário, não dá para fazer tudo. E não importa se você ganha 10 ou 100 mil reais. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, eu não penso em rentabilidade, eu penso só em segurança e liquidez. Porque emergência não marca a hora. Porque as pessoas não pensam, né? Elas estão lá ganhando o seu salário de 5 dígitos, só que quando ela tiver 65 anos, se ela não tiver acumulado, ela vai ganhar no máximo o teto do INSS. E nada gera mais liberdade do que você ter o dinheiro. Eu gosto de usar esse exemplo que é o seguinte: se você tem dinheiro, você não fica num emprego que você não gosta. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje eu quero saber, Dev, como é que tu tá cuidando do teu dinheiro? Como é que você está pensando na sua aposentadoria? Como é que você está gerindo essa grana que você está ganhando aí depois dessa bolha que nós tivemos no mercado de tecnologia? E para falar disso, eu estou aqui hoje com a Melanie Guedes, que é assessora de investimentos do escritório Six Investimentos, que é um credenciado da XP, né? E nós vamos falar aqui hoje sobre como você deve estar cuidando da sua grana. Melanie, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, muito obrigada pelo convite, Wellington, e pela apresentação. Eu sou a Melanie, eu sou assessora de investimentos, eu trabalho na Six, que é um escritório credenciado da XP Investimentos. Eu atendo investidores de alto padrão, ajudo eles a entender os seus objetivos de curto, médio e longo prazo e a investir o dinheiro de acordo com os objetivos de cada investidor. Então, cada pessoa tem uma necessidade diferenciada e isso precisa ser tratado de maneira personalizada. Então, o meu trabalho realmente é conhecer as pessoas, entender aonde elas estão e aonde elas querem chegar e ajudá-las, por meio dos investimentos, a atingir esses objetivos. Legal. E hoje a gente vai falar aqui personalizado no perfil do profissional de tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado, como o profissional de tecnologia pode melhorar o seu comportamento em relação à sua grana, etc. Muitas pessoas estão tendo uma sessão profissional agora, né, e precisam aí de uma orientação. Outras pessoas já têm uma carga profissional maior e também precisam desse tipo de assessoria na gestão do seu patrimônio, né? Então, se você quer entender um pouco melhor como cuidar da sua grana, acompanha aqui com a gente que o episódio está muito bom, a gente vai falar muito sobre isso e vamos sair um pouquinho da pauta técnica e vamos falar um pouco sobre a sua vida pessoal. Vamos lá que todo mundo precisa dessa assessoria. Bora lá, galera. Valeu! Melanie, quando eu pensei em fazer esse episódio, eu pensei naquele profissional de tecnologia que está começando a carreira, que já tem alguns anos de profissão também e que passou um período aí de ascensão profissional com a pandemia, com o mercado de tecnologia ascendendo nos últimos anos, né? A gente teve um boom de salários do pessoal de tecnologia, né? O desenvolvedor hoje não está ganhando mal no Brasil, né? Claro, comparado com o mercado internacional, a gente ainda por razões cambiais ainda não é tão interessante, né? Mas comparado com a média salarial do Brasil, etc., a carreira de tecnologia não é uma carreira que ganha mal, né? A gente tem uma base ali que ainda tem um salário razoável, mas a média hoje é bem acima da média salarial, né? A gente não pode reclamar disso do mundo de tecnologia. Isso leva a algumas questões, né? Como que o profissional de tecnologia está se preparando para o futuro e cuidando do seu patrimônio, né? E o objetivo aqui hoje é a gente falar, dar um pouco de orientação, de discutir alguns pontos de como esses profissionais podem fazer uma gestão melhor
do dinheiro que estão ganhando, né? Muitos profissionais são mais jovens, tem alguns profissionais que estão se consolidando agora no mercado, estão tendo alguma estabilidade profissional e precisa ter aí um cuidado, né? Como toda pessoa física, com a sua gestão de patrimônio, né? E o objetivo aqui é focar nesse cara. Você deve. Como é que tu está cuidando da tua grana? Vamos discutir isso aqui e queria que você desse uma introdução para a gente sobre isso. Claro, vamos lá. Eu vi essa ascensão acontecer, como a gente estava conversando, eu vim do mercado paralelo à tecnologia, né? Eu fazia demanda para a tecnologia. Você que chegava lá e pedia, cobrava prazo da gente, de tecnologia, isso aí, era você. Eu era gerente de projeto. Na verdade, ainda quando eu comecei na gestão de projeto quando ainda não era ágil, né? Depois eu vivi o tombamento para o ágil, mas logo em seguida eu mudei para assessoria de investimento. E o que eu vi, né, que muitos desses profissionais realmente tiveram um boom de salário, só que esse boom de salário é uma coisa que em qualquer área que aconteça, as pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Porque a gente nasce e cresce sem ser educado financeiramente. E aí o que acontece é quando a pessoa de repente dobra o salário em 2 anos, que é o que aconteceu com essas pessoas, a verdade é que a gente tem a ilusão de que a partir daquele momento todos os nossos problemas vão estar resolvidos. Mas o que tende a acontecer de verdade é que a pessoa incorpora aquele novo rendimento e continua a viver como ela vivia antes desse dobro do salário. Então, existe até uma comparação assim, com alguém que passa num concurso público, por exemplo. Então, aquela pessoa que estudou por muitos anos para aquele concurso dos sonhos. E aí, no primeiro mês que a pessoa recebe aquele salário, ela fala, nossa, o que eu vou fazer com tudo isso? Mas aí, no segundo mês, já é normal, a pessoa já sabe o que fazer. Você acha que quando você ganha ali um salário X, você tem as suas dívidas. Você fala, nossa, se eu ganhasse um pouquinho mais, eu poderia fazer isso, isso, isso. Aí você ganha 2x, você fala, nossa, acabou meus problemas, vou pagar as minhas contas, vai sobrar. Aí 1 ano depois que você passou a ganhar 2x, você se vê de novo comprometido com a sua renda e com talvez até mais dívidas do que tinha antes, né? O que acontece quando o rendimento sobe é que a gente tem uma sensação de que, assim, eu mereço. Então, o que tende a acontecer? As pessoas trocam de carro, elas, dentro de alguns cenários, elas mudam para um imóvel maior ou elas financiam um imóvel que talvez até aquele momento não tinha. Depois, elas começam a fazer upgrade dos serviços. Então, antes o cara malhava na Smart Fit, por exemplo. Depois ele fala, não, eu mereço ter um personal trainer. Aí ele dobra o que ele gasta com a academia para mais. E assim vai. A pessoa tirava férias uma vez por ano, ela passa a tirar 4. Tipo, emenda todos os feriados. E esse o caminho que as pessoas precisam entender ao longo dessas mudanças. Então, assim, qual é o patamar de vida que as pessoas querem ter e com quanto elas conseguem viver alguns degraus a menos. Então, assim, pensa num cenário normal dentro da tecnologia hoje, até porque eu tenho alguns clientes da área, são salários ali de 5 dígitos, né? 10, 15, 20. Super saudável, né? Um orçamento excelente para uma família inteira. O que eu vejo é que muitos desses profissionais, eles se perdem, porque no momento que ele ganha 5, ele tem que viver apertadinho. Quando ele ganha 20, parece que ele está milionário. E a verdade é que ele não está. Então, o ideal é que, assim, você determine mais ou menos qual é o padrão de vida que você quer levar e que você consiga manter aquele padrão de vida mesmo que o teu salário suba. Porque essa é quase a receita de conseguir sair dessa roda, né? Que é realmente você conseguir, de fato, começar a acumular patrimônio. Porque se você ganha 5 e passa a ganhar 10... E gasta os 10...
e gasta os 10, você vai continuar na mesma. Agora, se você ganha 5, mas você, assim, tá bem apertado, você quer um apartamento um pouco maior. Aí você passa a ganhar 10 e você fala, não, tudo bem, agora eu posso ir para um apartamento maior. Então, você vai lá e aumenta o teu patamar de vida para 7,5, digamos. Sobrou 2,5 ali, 25%. Seria uma poupança ideal. Se a pessoa, de fato, conseguir se manter nisso, tá excelente. Só que a gente tem que, de alguma forma, estabelecer qual é esse padrão. E isso vale muito para a tecnologia, porque, em geral, são pessoas mais jovens, né? Isso que é interessante de ver, porque são pessoas que começam a ganhar bem cedo. Então, é muito comum ver pessoas de menos de 30 anos dentro dessa categoria. Então, o que eu vejo é que a gente tem que acomodar os nossos sonhos, os nossos desejos dentro de um patamar de custo que seja factível. Então, o dinheiro, assim, ele te possibilita fazer tudo, né? O mundo é o limite. Só que você não pode escolher tudo, porque todo o dinheiro é finito. Sim. E eu acho que o grande ponto, que eu penso sempre nisso, Melanie, é que o dinheiro ele te permite fazer tudo, de fato. Mas quando você gasta, o dinheiro já foi. Então, essa permissão já não é mais sua, né? Exato. Então, a partir do momento que você tem um planejamento que te permite manter essa posição de, ok, eu tenho condição de fazer isso, mas eu posso escolher o momento ideal, eu posso ter um certo controle sobre isso. Porque a partir do momento que você ganha bem, você gasta todo o seu salário, você continua da mesma forma de um cara que ganha mal e que gasta todo o salário dele e continua endividado, né? Exatamente. Então, ter essa gestão... E acho que o ponto principal é o que você colocou sobre a idade das pessoas, sabe? Eu sempre fui, como sou de exatas, e sempre fui muquirana. Eu nunca tive esse problema. Mas eu imagino que para uma pessoa nos seus 25, 28 anos, sabe, não resistir a, tipo, não trocar de carro todo ano, sabe? Celular. Cara, celular, meu Deus. Como o celular é caro hoje, né? Cara, e gente que compra... Desculpa, a Apple. Tudo bem, a Apple eu posso falar mal, porque nunca vai me patrocinar, mas tudo bem. Então, pô, comprando iPhone novo todo ano. Cara, como é que você vai gastar R$7.000 no iPhone? Sabe? Mais, né? Hoje acho que custa mais de R$10.000. Exato. É um absurdo. E, cara, pra que se o efeito... Aí é a minha visão muquirana, né? O efeito do celular, fora o status, é que o iPhone ganha um status de joia, praticamente, né? É uma ostentação ali que você tem de um cunho mais social, enfim, aí a gente entra nessa área mais de psicologia. Mas o efeito é o mesmo de um celular que custa R$2.000, R$3.000 e que vai te dar um conforto ali por alguns anos, né? Eu gastei R$2.000 no meu celular há 4 anos, ele é o mesmo, até agora, da China, Xiaomi, patrocina nós. Mas é a minha visão muquirana da vida, né? Mas eu acho que esse fator da idade, ele é muito crucial. Eu olho para trás e eu vejo que algumas coisas que eu fiz, eu faria diferente hoje, falando em gestão financeira. Tipo o quê? Me dá um exemplo. Por exemplo, eu fiquei muito tempo com poupança, eu acho. Mas eu acho que foi mais por desconhecimento. A gente não tinha uma difusão na época tão grande de conhecimento sobre isso. A gente não tinha acesso também. Dependendo de quantos anos atrás você está falando, não existiam alternativas viáveis à poupança. Sim, talvez. Mas, enfim, acho que para quem procurasse, talvez tinha esses meios, né? E eu acho que eu faria diferente. Eu acho que eu teria poupado mais também, né? E isso vem muito da idade, né? Mas eu sempre fui muito consciente, assim, com gastos, sabe? Apesar de que todo mundo tem suas extravagâncias, eu acho que eu sempre fui muito ordeiro nesse sentido, para não dizer mão de vaca, porque... Você sabe que você tocou num ponto que eu gosto muito, que você falou das extravagâncias, né? Uma coisa que eu falo muito quando o tema é educação financeira é pra gente usar as nossas extravagâncias ao nosso favor. Então, por exemplo, qual é a coisa que você mais gosta no mundo de fazer? Eu? Viajar.
Viajar. Ah, que ótimo. Eu adoro quando as pessoas gostam de viajar, porque esse assunto rende para sempre. Então, assim, se você gosta de viajar e você tá considerando que você precisa trocar seu carro, você pensa assim, eu tenho 20 mil reais aqui que ou dá para eu fazer 2 viagens ou dá para eu trocar o carro. Qual é a sua escolha? Eu viajaria. Eu também, mas é isso que as pessoas precisam entender. Então, por exemplo, a viagem que você não faz é o carro que você trocou. E aí, eu gosto de dar um exemplo meu, porque parece que quem trabalha com finanças é super controlado. E na prática, todo mundo tem que fazer essas priorizações diárias. Então, em algum momento, eu faço um controle de fluxo de caixa, né? O quanto entra, o quanto sai. E eu vi que aquelas parcelinhas de loja de roupa estavam tomando uma proporção grande da minha conta do cartão de crédito. Essas brusinhas aqui. Assim, um monte de parcelinha de 50 a 100 reais. E aí, quando somava tudo aquilo, dava, assim, 15% do meu orçamento. Bastante. Falei, não, tá errado isso aqui. Eu olho pro meu guarda-roupa e eu continuo achando que não tá bom, né? Então, não tá certo isso daqui. E aí, eu parei de... Eu me propus a ficar 1 ano sem comprar nada e usar tudo que eu tinha. Então, eu coloquei meu guarda-roupa em ordem. Aí eu fui, tipo, da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda, não me lembro agora, usando tudo. A não ser que, por exemplo, tá frio e era uma roupa de calor. Mas aí eu fui usando e o que eu não queria usar, eu tirava. Aí, durante esse 1 ano, eu falei, tá, legal, é possível. Agora eu posso ver se eu realmente preciso comprar alguma coisa. E aí eu entendi que eu precisava tomar decisões mais inteligentes. Mas durante esse 1 ano, o dinheiro que eu economizei me permitiu fazer uma coisa que eu queria já há algum tempo. Que também tem a ver com essa questão de guarda-roupa, mas que é um serviço, que para mim é algo... Experiências valem muito. Eu acho que entra muito nesse contexto de viagem. Que foi uma consultoria de estilo, por exemplo. Assim. Então, eu não quero ter tanta peça de roupa, mas eu quero saber comprar com mais segurança, conseguir comprar algumas coisas que fazem mais sentido. Então, durante 1 ano sem comprar, me permitiu que eu usufruísse de um serviço que talvez fosse inalcançável naquele momento. Ou então, esse dinheiro que eu economizei ao longo de 1 ano poderia ter rendido mais uma viagem. E aí, assim... Eu vou viajar ou vou fazer a consultoria? Sempre vai ser uma escolha, sempre vai ser binário, não dá para fazer tudo. E não importa se você ganha 10 ou 100 mil reais, você sempre vai ter essas escolhas, porque subir o padrão de vida é muito fácil. Sim, e você vai sempre almejar coisas que são mais caras. Exato, né? E até com viagem, né? Acho que esse é um exemplo legal de colocar, então... Eu gosto muito de viajar. Inclusive, eu tenho um projeto de viagem que chama Projeto 50-50, que é conhecer 50 países até os meus 50 anos. Que legal. E eu comecei esse projeto, assim, era bem mais nova que hoje. E, assim, tinha pouquíssimo dinheiro. Imagina, fazer uma viagem internacional naquela época era um negócio, assim, fora do normal. Só que, assim, eu viajava com o que dava. Quando tinha oportunidade de viajar, assim, ficava caçando promoção de passagem, comprava barato, pesquisava muito até achar um hotel que cabia no orçamento. E aí, ao longo do tempo, a minha situação financeira foi melhorando e também o padrão das minhas viagens foi aumentando. Só que hoje eu entendo que, assim, quanto mais sobe o padrão, ou eu tenho que ganhar muito mais, ou eu tenho que fazer menos viagens. Então, isso é algo para sempre colocar na balança, assim. Então, até que ponto eu posso subir e ainda continuar viajando? Sim. Eu acho que essa visão de você ter um padrão de vida e que você se sinta confortável e que você não necessariamente se obrigue a ficar incrementando suas roupas, suas viagens, seus carros, etc., conforme você ganha, é uma coisa que eu carrego para mim, assim, sabe? Eu acho que desde quando eu tinha 18, 20 anos, eu
continuo usando mesmas roupas, mesmo. Eu nunca tive essa vontade, na verdade. Isso não é mérito meu, tipo, nossa, como ele é o super gestor de finanças. Não, é que eu realmente nunca tive essa vaidade. Nunca tive essa necessidade de ter o celular mais novo, de ter o carro mais legal, sabe? Então, isso me ajudou muito nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, eu sou gastão com experiências, né? Eu gosto de ir num restaurante legal e comer bem. Eu gosto de tomar uma cerveja melhor. São coisas que me trazem boas experiências. Gosto de viagem. Numa viagem eu gosto de ter um pouco mais de conforto, etc. E aí é onde eu me policio mais, né? Porque, como você disse, é muito fácil você exceder. Você sobe para um patamar, né? Num patamar onde cabe na tua renda, você sempre vai almejar o próximo, né? E para você achar que pode chegar no próximo dentro da sua renda e comprometer ela, é muito fácil. Né? E renda não é patrimônio. É isso que é importante colocar. Então, assim, carro é um exemplo legal, né? Então, pensa, eu dei o exemplo lá do funcionário público. O cara passou num concurso de juiz, por exemplo, e aí começa ali num salário de uns 20 e poucos mil reais. Aí, o que geralmente essas pessoas fazem? Financiam um carro importado. Médico, recém-formado, também faz bastante isso. E, no fim, deve ser o que acontece também com os profissionais de TI. Então, assim, você passou a ter um salário muito bom, e aí você fala, nossa, tipo, eu sempre sonhei em ter aquele carro. E aí, o que as pessoas não pensam, né? Então, você pega um carro importado. Você vai financiar lá uma parte dele, porque dificilmente essas pessoas mais jovens vão ter o dinheiro para comprar ele à vista. E além do custo do financiamento, daquela história de que você vai pagar juro, que o juro está alto, as pessoas não consideram o custo do carro. Então, digamos que você tenha os 400 mil reais para dar num carro lá, numa BMW, alguma coisa assim. Você dá os 400 mil reais, esse carro vai te custar mais ou menos uns 100 mil reais por ano. Porque você pensa que você tirou esses 400 mil que estavam rendendo alguma coisa. Então, hoje, 400 mil reais vão render algo em torno de entre 40 e 50 mil reais por ano no investimento mais conservador. Então, você já deixou de ganhar 50 mil reais por ano. Que a gente chama de custo de oportunidade. Custo de oportunidade, exatamente. E aí você ainda vai ter custo de manutenção, você vai ter custo de seguro, você vai ter, enfim, né, todos os custos do carro. Custo de manter o carro, né? Exatamente. E ainda tem o custo de depreciação, porque ele não vai vender esse carro por 400 mil se ele resolver vender um ano depois, né? Exatamente. Então, assim, é ladeira abaixo. Porque se a pessoa tem o patrimônio, então, assim, é uma coisa. Você quer ter o carro, você tem o patrimônio, beleza. Agora, de novo, renda não é patrimônio. Então, o cara que ganha 50 mil reais, ele nunca deveria comprar um carro de 400. Por mais que ele ache que a parcela cabe no bolso, sabe? Sim. É que não é a parcela, não né? Não é a parcela. Esse que é o ponto, né? E uma coisa que engana muito é essa questão do parcelamento, né? Então, 12 vezes sem juros. Quando você pega alguém que tem dificuldade de controlar as próprias finanças, e eu já peguei alguns casos assim, a primeira coisa que eu sugiro para essa pessoa é assim, para de fazer compra parcelada. Porque as pessoas perdem o controle, Wellington. Elas pegam e... Ah, não, mas é só 50 reais por mês. Tá bom. Mas são quantos vários 50 reais por mês, exato, né? Exato. E aí, quando a pessoa já está num patamar de renda mais legal, aí já não é mais parcela de 50. Aí é parcela de 200, 300, 400. As parcelas também vão subindo. E aí elas vão se somando e vira uma bola de neve. Então, quando a pessoa para de fazer parcelamento, ela já começa a dar uma acalmada no gasto. Mas é preciso ter essa consciência. Quais são as coisas que me satisfazem mais e de quais eu estou disposta a abrir mão. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever
é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Sabe que eu aprendi isso de uma forma meio radical, sabe? Porque como eu viajo bastante, eu uso muita milha. Então, eu sempre tive uma educação de gastar tudo no cartão de crédito. 100% no cartão de crédito. Que ótimo. Eu não uso nada de débito. Se você souber usar o cartão de crédito, ele é um aliado. Exatamente. E para mim funciona bem. Mas aí eu tenho 2 regras de ouro. Nunca parcelar, porque aí eu uso o cartão de crédito como se fosse um cartão de débito, né? E nunca entrar no rotativo, sempre pagar a fatura total, né? E para justamente acumular milhas, etc, né? E com isso, o controle que você tem sobre as parcelas é muito maior. Porque como você usa o cartão de crédito como se fosse é como se fosse o saldo da sua conta ao contrário. Sim, Você, não é o quanto você ganha tem. 30 dias para pagar. Isso, é aquela. Você vê a tua fatura é o saldo do quanto você tem que pagar. Sim. Né? Então, a maioria das pessoas fazem o quê? Eu recebo 10 mil e eu vou descontando os 10 mil durante o mês. Eu faço ao contrário, eu vou crescendo até os 10 Só mil. posso chegar até ali. E aí, quando chega os 10 mil, eu pago tudo no final do mês, de uma vez só. Né? Tudo pago no cartão. E eu comecei a perceber que era muito ruim começar o mês já com 3 mil. Por quê? Né? Você parcelou, zerou a fatura. O momento de zerar a fatura para mim, quando fecha a fatura do cartão, é como se fosse o dia que você recebe o salário, sabe? Porque, nossa, fechou. Pronto, né? Beleza. E aí você... Só que você não pode começar já no meio do jogo, né? Então, outro mantra que eu sempre tive é de não parcelar, né? Sempre pagar o máximo possível à vista. Claro, às vezes você tem alguma vantagem, comprar um eletrônico mais caro, que aí você pode parcelar e ter algum tipo de desconto, etc. Há exceções, né? Mas, por exemplo, parcelinha de 50, 60 reais, para mim é a fórmula do você perder uma porcentagem muito grande sem perceber, né? Porque geralmente essas parcelas são hábitos de consumo de impulso, né? E que você não está agregando muita coisa, né? Então, é aquele que dá para controlar, sabe? Aquele que dá para você pensar bem, né? Assim, já que a gente entrou nessa esfera de compra, né? O parcelado, eu não acho que ele seja ruim, tá? Eu acho que ele até tem um benefício, assim, de acesso até a produtos e serviços. Só que, para quem não tem controle de finanças, ele pode ser a corda que a pessoa vai se enrolar. Mas a questão da compra por impulso é uma coisa interessante. Eu tenho alguns alunos mentorandos de educação financeira que eu peguei ao longo do tempo, porque eu via que a pessoa realmente precisava de ajuda para se desenrolar. E o que eu percebo é que, assim, a compra por impulso ela é muito fácil de evitar, só que a pessoa precisa ter essa consciência. Então, assim, eu preciso comprar isso? Se a resposta for não, você já criou uma barreira. Não, eu preciso. Tá bom, mas você precisa agora? Porque tem coisa que você compra porque é conveniente. Então, uma coisa que eu percebo, né? Muita gente faz estoque de coisa em casa. Você já viu? Estoque de produto de limpeza em casa. Coisa que vai usar daqui a 3 meses, já gastou agora. Não, mas tava barato, comprar um monte, tá bom. Só que assim, você tá endividado. Não tem problema você comprar 3, porque tá mais barato. Só que assim, esse dinheiro que você comprou os 3 tá fazendo falta, porque você tá pagando o rotativo do cartão de crédito. Exato. Então, assim, esse Seria desconto... mais barato pagar mais caro depois, sem os juros do cartão de crédito. Exato. Se você tá com
com o teu orçamento em dia e aquilo ali não vai fazer diferença, aí beleza, você compra com desconto e faz um estoque. Mas aí você vai ver a pessoa tá toda enrolada no cartão e o armário tá empanturrado de coisa que ela vai usar daqui a um ano, sabe? Então, isso é algo que as pessoas precisam começar a pensar. Eu preciso, e se eu preciso, eu realmente preciso agora. Essas duas perguntas, elas são poderosas para evitar uma compra por impulso. Agora, você vai deixar de sair com os teus amigos para jantar num restaurante legal? Assim, para mim isso tem muito mais valor do que uma compra. Então, isso eu não abriria mão. Então, de novo, a gente entra na questão das prioridades. E aí, assim, para quem está, de fato, começando a pensar numa mudança de vida, de realmente começar a cuidar melhor do dinheiro, tem 3 patamares que eu gosto bastante que as pessoas considerem. Então, o primeiro é a reserva de emergência, né? Você tem que saber bem o quanto é o teu custo de vida, o quanto que você precisa para viver, que basicamente é assim, o quanto que eu preciso para manter as minhas contas essenciais. Quer dizer, se acontecer alguma coisa comigo amanhã, quanto que eu preciso e por quanto tempo eu consigo me manter. Então, ali, algo em torno de... Tem gente que fala de 3 a 12, tem gente que fala de 6 a 12, mas você tem que ter alguns meses de segurança. Então, se acontecer alguma coisa com você, é profissional liberal, quebrou a perna, não vai poder trabalhar porque o trabalho é presencial em outra cidade... Quanto tempo você aguenta? Então, reserva. Esse ponto é importante, porque eu vejo alguma confusão que as pessoas fazem sobre isso. Não sobre a quantidade de meses, porque isso varia, né? Acho que o senso comum é 6 meses, mais ou menos, ali, né? Entre 3, 6, tem um ano, mas enfim. Acho que a quantidade de meses é bem pessoal, inclusive. Mas eu acho que o ponto principal reserva de emergência não é o quanto a pessoa gasta todo mês, né? Porque ela... Numa situação de emergência, ela não vai ter o mesmo comportamento, pelo menos espera-se que ela não vai ter o mesmo comportamento de uma situação de não emergência, né? Então, é a soma ali dos gastos essenciais do que ela não poderia cortar para manter uma vida razoavelmente normal, né? Então, na verdade, eu nem gosto de considerar isso tão gasto essencial, porque tem coisas que, assim, são, entre aspas, luxos que... para as pessoas são importantes. Então, por exemplo, às vezes, se você está vivendo uma situação ruim, você se privar de ir num restaurante com amigos pode te deixar pior. Então, eu gosto de considerar assim, quanto que você costuma gastar num mês? E aí, eu sugiro que nunca ninguém gaste mais do que 80% do que ganha. Então, você pega esses 80% e multiplica por uma quantidade de meses que você acha que é suficiente para você manter uma reserva. Aí, sim, pode ter gente que considere só o essencial, mas eu acho que reserva de emergência nunca é demais. Então, se você fizer ela mais gordinha, você não vai se arrepender disso. Sim. Tipo, o cara pega 6 meses de renda... E é uma boa reserva de emergência. Exatamente. 6 meses eu acho legal, assim. E aí você começa a subir essa régua quando você começa a pensar em pessoas que têm dependentes, principalmente criança, né? Porque também tem gente que ajuda os pais, então... Criança e pessoas idosas são fontes infinitas de emergência. Sim. E eu não sei se isso já aconteceu com você... Mas não tem nada mais confortante do que você, num momento de dificuldade, não precisar se preocupar com o dinheiro. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, você tem alguém doente na sua família e você tem dinheiro para pagar o melhor médico. Alguém sugere um tratamento diferente que o plano de saúde não cobre e você tem o dinheiro para pagar. Eu já vivi isso. E é uma coisa que, assim, não tem preço. O problema não desapareceu. Mas, assim, você tem todos os recursos para enfrentar ele da melhor maneira. Você ser privado da solução do problema deve ser muito cruel, né? E o lado financeiro tem... ele tira um peso naquele momento. Sim. Porque, assim, se o financeiro está resolvido, fora o financeiro, o que eu posso fazer? Porque se o financeiro não está resolvido, aí você vai tentar resolver o problema naquela hora. Pode ser que você não consiga...
Ou se você conseguir, você vai ter que se endividar. E, de novo, a gente entra naquela questão. Numa situação como essa, a pessoa aceita qualquer tipo de dívida, Sim, né? sim, sem dúvida. Então, fica uma situação que você não tem muito argumento, né? Enfim. E você estava falando sobre reserva de emergência. Eu quero puxar, a partir daqui, uma outra situação. Do cara que não é o gastador, né? E acho que muitas pessoas podem estar que estão nos ouvindo agora, podem estar se enxergando nessa situação. Ah, ok, eu não sou gastador, eu estou guardando ali um dinheiro e tal. Como é que essa pessoa começa a pensar em cuidar melhor do patrimônio? Porque a gente sabe que existem meios e meios de cuidar do seu patrimônio. Alguns deles a inflação está corroendo, alguns outros você tem uma gestão de risco controlada e você tem um retorno melhor. Você tem que ter uma visão ali sobre quando você vai precisar utilizar esse dinheiro, porque liquidez também pode ser importante, influi, né, na rentabilidade. Como é que essa pessoa começa a dar os primeiros passos ali em fazer essa gestão do capital que, mesmo que pequeno no começo, começa a acumular patrimônio? Essa é uma pergunta legal e eu gosto de comparar ela ao seguinte: você nunca vai aprender a correr antes de aprender a andar, certo? Então, quando a gente fala de reserva de emergência, eu não penso em rentabilidade, eu penso só em segurança e liquidez, porque emergência não marca hora. Então, já que a emergência não marca hora, o dinheiro tem que estar disponível para quando a emergência chegar. E esse deveria ser o primeiro passo de todo mundo. E é muito fácil investir a reserva de emergência, porque não tem segredo. O que é seguro? E tem liquidez? Tesouro Selic. Aí a gente tem algumas opções de fundos de investimento que investem em Tesouro Selic. Aqueles DI, né? Fundo DI. Tem algumas corretoras que têm até a opção que esse fundo não tenha taxa de administração até um determinado valor. E aí a pessoa pensa, mas para que eu vou pagar a taxa se na Selic não tem? Mas na Selic você paga custódia, então acaba que sai elas por elas. Às vezes o fundo é mais simples, eu gosto, eu acho uma alternativa legal. E tem os CDBs de liquidez diária dos bancos, que também é uma alternativa, assim. Eu gosto dessas três alternativas, fundo DI, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária de um banco confiável, porque, né, não vamos colocar a reserva de emergência em risco. Então, esse é o primeiro passo e o mais simples que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer banco que você tenha conta vai ter uma dessas três alternativas. Então, esse ponto é muito fácil. E aí, depois que você dá esse primeiro passo, então, assim, você aprendeu a andar. Agora, vamos começar um trotezinho. Vamos por uma renda fixa atrelada à inflação, se você tiver prazo, né? Porque isso é importante, porque sempre que você investe em produtos de mais longo prazo tem oscilação. Então, se existe essa possibilidade, vamos tentar alongar um pouco, mas sabendo que esse dinheiro pode ficar investido por um período mais longo, então já não é o dinheiro da reserva de emergência. E aí, assim, você se habituou com a renda fixa, você tem lá a tua reserva de emergência, você tem um CDBzinho, você tem, de repente, um título público atrelado à inflação. Aí sim você começa a evoluir para outros produtos com riscos um pouco maiores. Só fazer um parênteses, Melanie, porque pode ter algumas pessoas que estão nos ouvindo que não sabem nada sobre isso. Então, liquidez é aquilo, o prazo que você tem o dinheiro disponível, né? Então, quando você tem uma liquidez mais longa, é porque esse dinheiro ele precisa ter uma carência de investimento por mais tempo, né? Ou por restrições do próprio investimento, ou porque um resgate pode ter um custo maior do que você poderia ter, né, no caso de algum fundo, etc. Então, podemos considerar a liquidez como o quão rápido o dinheiro está disponível. Isso, né? Exatamente. E aí, quando você... isso é legal. Então, dentro de investimento, a gente tem um triângulo que basicamente é assim, liquidez, segurança e rentabilidade. Então, em geral, você tem que... Para cada investimento que você vai fazer, você tem que escolher qual desses lados que você está disposto a abrir mão. Então, se você abrir mão de liquidez,
você ainda assim quer segurança e rentabilidade, você pode colocar, por exemplo, num CDB de um prazo um pouco mais longo, que você vai ganhar um pouco mais. Só que se você precisar sair no meio do caminho, você é penalizado. Então, isso... Sempre que você abre mão de um dos lados. Então, é um equilíbrio, né? É uma balança de equilíbrio. Não é possível ter tudo o tempo todo. Não dá para ter tudo o tempo todo. E aí você fala, não, eu quero rentabilidade. Eu quero rentabilidade e eu quero liquidez. Aí você vai ter que tomar risco. Segurança aqui talvez Segurança não seja... não vai né? dar certo aqui nessa equação. E assim, não existe dinheiro rápido e fácil, né? Isso que é importante de falar. Então, para quem está começando, é aquela coisa assim, desconfie de promessa boa demais. Né? Primeiro porque, assim, nenhum profissional sério pode fazer nenhum tipo de promessa de rentabilidade. Acho que isso é importante de colocar. E muitas vezes é isso que as pessoas querem ouvir. E é exatamente por ser isso que as pessoas querem ouvir que elas acabam caindo em golpes. Porque, o fulaninho lá contou uma história que paga 2% ao mês sem risco, e aí, de repente, aí o vizinho investiu, o primo investiu e tá ganhando dinheiro. Era tudo que a pessoa queria, 2% ao mês sem risco. Aí, de repente, desmonta o esquema, né? Porque não tem mais dinheiro para pagar todo mundo. Então, Famosa pirâmide. Famosa pirâmide. Então, assim, não existe dinheiro fácil e nem rápido. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai continuar existindo pirâmide. Então, é importante colocar isso porque investimento sério... Às vezes a gente tem que falar o que as pessoas não querem ouvir. Sim. Que é assim, para eu te dar mais rentabilidade, você vai ter que tomar risco. Se você tomar risco, você pode perder dinheiro. Principalmente no curto prazo. Então, é por isso que eu falo, começa devagar, sabe? Não precisa dar um passo maior que a perna. Começa na renda fixa. Aliás, no Brasil, a renda fixa é muito boa. Atualmente, inclusive, tá maravilhosa. Maravilhosa. 13,25 sem risco ao ano é muito dinheiro. No escritório que eu trabalho, a gente faz investimento internacional também. E, assim, hoje os Estados Unidos estão com a maior taxa de muitos anos. E é, assim, 4,5%. Pois é. 5%. E com risco de crédito. Com risco de crédito. E aqui, se você pôr na balança segurança, com grandes instituições, etc., ainda tem fundo garantidor de... Tem fundo garantidor de crédito. De crédito, então não compensa o risco internacional com uma rentabilidade tão baixa, né? É que o não compensa o risco internacional é relativo, tá? Porque o risco Brasil é muito alto. Sim. Não à toa que a gente tem essa taxa de juro. Então, para quem tem bastante dinheiro, a diversificação internacional ela é necessária. Mas aí é um assunto realmente para outro patamar, assim. Mas para quem está começando, eu até comentei, para mim são 3 pilares. Então, reserva de emergência, renda fixa com liquidez simples, vai ganhar ali o que está pagando o CDI, não tem como fugir. O CDI acompanha a Selic, para quem não sabe, que é a taxa básica de juros do Brasil. A segunda coisa que as pessoas têm que se preocupar é um planejamento de aposentadoria. Então, assim, quanto antes as pessoas começam a pensar nisso, mais leve é conseguir fazer esse planejamento, porque menos dinheiro você tem que colocar todo mês para conseguir atingir isso lá na frente. Então, esses 2 pilares, assim, são, digamos, a garantia da tranquilidade. Porque as pessoas não pensam, né? Elas estão lá ganhando o seu salário de 5 dígitos, só que quando ela tiver 65 anos, se ela não tiver acumulado, ela vai ganhar no máximo o teto do INSS. E vamos falar bem a verdade que, assim, você quer depender do governo na sua aposentadoria? Eu não quero. Exatamente. Acho que ninguém quer. Ninguém né? quer. E, assim, isso se existir INSS até lá, porque é a maior dívida do governo. O negócio não se paga, é uma pirâmide. Exato. É uma pirâmide oficial. É uma pirâmide legalizada. Legalizada, né? exatamente. Então, assim, eu imagino que alguma coisa vai existir, não acho que vai falir totalmente, mas
nos moldes de hoje, a tendência é que cada vez fique pior. Então, imagina você no topo lá da tua renda, ganhando um bom salário, aí você chega nos 65 anos, você passa a receber R$ 4.000 todos os meses. E é isso. E assim, não tem correção pela inflação que vai te ajudar, porque pessoas idosas têm uma inflação um pouco mais alta, né? Remédio, essas coisas, Custo elas médico, impactam etc. bastante. Aumenta custo de saúde, o plano de saúde aumenta muito acima da inflação. Então, é isso. Você tem que começar a se planejar hoje, porque eu até fiz uma conta um tempo atrás, tipo, uma pessoa de 19 anos, se ela colocar R$ 100 por mês, ela consegue lá com 65 ter um colchão suficiente para ela viver bem. Agora, para quem começa aos 40, já é bem mais difícil, já tem que pôr bem mais dinheiro. Então, quanto antes você começa, o tempo ajuda muito, né? O tempo é o único fator exponencial na fórmula de juro composto. Exato. Então, acho que essa linguagem para o pessoal de TI vai bem, né? Vai muito bem, né? Exponencial e juro composto são coisas que a gente entende, né? Eu espero que você entenda, hein, coleguinha? É isso. Então, planejamento de aposentadoria é isso. Quanto antes você começa, mais fácil. Porque aí você tem que colocar uma quantia muito menor. E o acúmulo de patrimônio é isso. É você colocar bastante, assim, o máximo que você pode, pelo máximo de tempo. Por isso que eu falo, não existe dinheiro rápido, né? Tem até uma fala famosa do Buffett, que é um investidor super famoso, que ele fala... Alguém pergunta para ele, por que as pessoas não fazem como você? Porque a tua estratégia de investimento é muito simples. Aí ele responde, porque as pessoas não querem ficar ricas devagar. E o Buffett tem mais de 90 anos, então, assim, ele construiu a fortuna dele assim, água mole em pedra dura, né? Sim. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Exato. Agora eu quero meu show, velho. E eu percebo também, Melanie, que da mesma forma que as pessoas não percebem o impacto que R$ 50 numa parcela do cartão de crédito tem na renda delas, elas também não percebem o poder de um depósito de R$ 100 por mês. Porque ela não consegue ver a projeção no longo prazo, não consegue ver a exponenciabilidade dessa coisa, sabe? Então, às vezes o cara fala, pô, R$ 100, que diferença vai fazer? Vou gastar, né? E ela não pensa no longo prazo, ela não tem essa visão do quanto isso vai virar uma bola de neve do bem, né? E eu acho que acaba sendo negligenciado, tanto para o gasto quanto para o investimento, porque a gente está falando de pequenos valores. Então, o cara que está falando de, por exemplo, um cara que ganha R$ 10.000, se ele puder guardar R$ 1.000 por mês, por exemplo, estou falando de 10% do orçamento dele, fala, R$ 1.000 e tal, fica meio que como... É muito pouco para eu me privar do que eu poderia fazer com esse dinheiro, né? Só que você está pensando nisso no valor agora, né? Você não está pensando na exponenciabilidade dessa coisa. Então, essa visão a longo prazo, e que acho que o ser humano tem muito disso, né? De não pensar no longo prazo, pensar na satisfação do desejo na hora. Acho que influi muito nessa questão de finanças, né? Com certeza. O prazo é o fator mais importante quando a gente fala de finanças. E o nosso cérebro ainda é muito primitivo, né? A gente não... O nosso mundo evoluiu muito, mas o nosso cérebro não está nesse mesmo patamar. Então, é mais normal a gente buscar recompensas rápidas.
Então, o que acontece com as pessoas que conseguem se diferenciar, então conseguem construir um patrimônio, conseguem desenvolver um hábito que realmente faça diferença na vida delas, é que elas aprendem a adiar a recompensa. Que é aquela coisa, assim, você vai na academia todos os dias durante um ano, se você é sedentário. No primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, talvez você não veja diferença nenhuma. No final do ano, com certeza você viu alguma diferença. Mas ao longo do ano, qual que foi o dia que você foi na academia que fez diferença? Você não sabe. Foi o conjunto daquilo. Então, o mesmo funciona para dinheiro. Se você for colocar uma moedinha num cofrinho toda vez, uma hora o cofrinho vai encher, mas em que momento é que aquele cofrinho realmente passou a ficar pesado? Você não sabe. Você não sabe, porque não foi na primeira moeda, não foi na 10ª. E aí, se você continua, você pega um cofrinho gigante do tamanho dessa sala, você já vai estar falando de um dinheiro bem representativo. E aí você fala assim, em que momento que essa pessoa ficou rica? Eu não sei, mas assim, foi em uma das moedas. Exato. Em algum momento ela deixou de ser de viver só da renda e passou a ter um patrimônio. E aí você falou dos 10%, né? Talvez para algumas pessoas pareça muito. Eu gosto de instruir as pessoas de 20%, de pensar em 20%, porque, em geral, as pessoas não começam tão cedo, né? Então, como as pessoas já não começam tão cedo, elas já começam em desvantagem. Só que se você aprende a guardar 20%, e assim, não é guardar para comprar um carro, é guardar para construir patrimônio. Você começa a, primeiro, aprender a viver abaixo, né? Os degraus abaixo, lá que a gente falou no começo. E você cria o hábito, que é isso. Então, assim, em que momento aquele hábito fez diferença, você não sabe. É só você achar, coloca na sua cabeça que o seu salário é 80%. E tenta se adaptar dentro daquilo, né? E para quem já ganha, eu acho que é muito difícil. Mas se você tem essa consciência hoje e você ganha um aumento, acho que é mais fácil. Porque aí você fala, não, ok, meu salário continua sendo o mesmo. Você ganhou 20% de aumento? Começa a pensar, coleguinha, não tem aumento. Vou continuar vivendo a minha vida da forma que eu vivo e o que eu estou ganhando a mais, eu vou fingir que não existe e que eu vou guardando e etc. É difícil? É difícil, mas pode ser a receita que vai fazer diferença no teu futuro, né? Exato. E assim, para mim é até um pouco utópico falar sobre isso, mas eu acho que no meio do caminho você aprende a gostar de ver o dinheiro trabalhando para você. Só que isso não vai acontecer em um ano, esse que é o problema. Então, de novo, a gente está falando de adiar a recompensa, né? Então, hoje eu acho muito prazeroso ver o meu dinheiro trabalhando. Assim, tem dias que ele cai um pouco, tá tudo bem. O meu perfil cabe alguns riscos ali, mas o que eu vejo é que no longo prazo ele só cresce. E a minha família tem um hábito muito engraçado, assim. Desde pequeno, a gente ganha dinheiro de presente. E aí teve um ano que a minha mãe me deu um dinheiro representativo, assim. Aí eu olhei para aquele dinheiro e pensei, o que eu quero fazer com esse dinheiro? Aí eu pensei. Falei, não vou fazer nada, eu quero investir esse dinheiro. E o dinheiro tá lá, no meio do restante do meu dinheiro, né? E eu pensei, tá bom, eu sinto prazer em economizar aquele dinheiro, é engraçado. Sim. E eu acho que tem uma balança de prazer ali, que é uma coisa que talvez algumas pessoas tenham mais facilidade, e eu acho que talvez eu tenha um pouco de facilidade em guardar. Eu sempre acho que vai ser útil aquele dinheiro no futuro. E eu tenho um pouco de dificuldade de gastar. Eu também sou do tipo de mão de vaca que eu prefiro ter o dinheiro do que gastar ele. Eu sou desse tipo, sabe? Eu prefiro saber que eu tenho o dinheiro e que eu posso fazer alguma coisa que eu queira com ele, do que, nossa, eu tô com o dinheiro, agora eu vou gastar.
E aí, porque às vezes você sai procurando onde gastar. Isso é muito ruim, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não tenho muitos desejos, sabe, Melanie? O que eu quero comprar amanhã? Eu não sei, eu não sou uma pessoa consumista. Eu gasto com experiências, como eu falei. Mas eu consigo chegar num ponto que amanhã, se eu queria ter isso, eu vou lá e compro aquilo. Eu não me privo também. Mas eu não tenho essa compulsão que eu percebo que as pessoas têm de que o dinheiro está na mão, ela tem que encontrar onde gastar aquele dinheiro. Cara, isso é terrível. Isso é terrível. Né? Eu prefiro ter, gosto de ter o dinheiro. E gosto da sensação de, a partir do momento que eu tenho um desejo de, isso seria legal eu ter, eu preciso disso daqui, eu preciso comprar um tênis novo, ou eu preciso comprar, agora sim, eu preciso comprar um celular novo. E eu vou lá e gasto, né? Mas eu nunca saí procurando onde gastar o dinheiro que eu tenho. Eu prefiro manter ele comigo e ter a sensação de que eu tenho ele, sabe? Exato. Até porque dinheiro é liberdade. Né? E eu acho que se você perguntar para todo mundo, as pessoas buscam ter mais liberdade. As pessoas empreendem porque elas querem ter mais poder sobre o próprio tempo, sobre as próprias decisões. E nada gera mais liberdade do que você ter o dinheiro. Porque se você não tem, você está sempre correndo atrás dele. Se você tem... Eu gosto de usar esse exemplo que é o seguinte. Se você tem dinheiro, você não fica num emprego que você não gosta. Agora, se você precisa do dinheiro, você vai ficar. Exato. E você vai se sujeitar ao que for necessário, porque você precisa do dinheiro. Agora, a liberdade é você poder escolher estar ali ou não. É óbvio, né, que você tem que trabalhar. E, para mim, assim, essa liberdade ela não está ligada a ter dinheiro suficiente para viver a vida toda de pernas pro ar. Mas é a liberdade de você poder dizer não. É a liberdade de você negar alguma coisa que... Não se sujeitar a algo que você não quer. Né? Que não faz sentido para você, alguma coisa que vai contra os seus valores. E aí eu acho que tem uma questão de valor importante, assim, que é... Muitas pessoas não sabem quais são os próprios valores. E aí fica fácil de você gastar dinheiro em qualquer coisa, porque se você não sabe o que faz bem pra você, o que é importante pra você, qualquer coisa serve, né? E aí você vai estar sujeito ao estímulo externo de o mundo inteiro querendo te dizer o que é bom pra você, e você vai gastar com tudo isso, né? Exatamente. É muito conflitante, né? Sim. E assim, em todo lugar que você vá, alguém vai estar querendo o seu dinheiro. Então, assim, você vai no shopping, você vai ver um monte de roupa bonita, você vai numa loja de carro, vai ter um monte de carro que você vai achar bonito. Você vai numa loja de celular, vai ter um celular que você quer. E em todos os lugares vai ter alguém querendo te oferecer alguma coisa para tirar o dinheiro de você e te dar outra coisa em troca. Então, é você que tem que saber dizer não. E aí eu acho que tem uma posição de você aprender a se impor. Talvez essa seja a chave. Não só para o dinheiro, mas para a vida, assim, né? Porque enquanto você não tiver essa liberdade, essa consciência... Você vai continuar sendo vítima. Isso. Vítima, entre aspas, né? Porque ninguém é vítima de uma situação como essa. As pessoas fazem escolhas. Mas você fica suscetível, Fica suscetível, assim. Exatamente. E a pessoa fica... E às vezes por uma própria falta de conhecimento do que quer. E eu percebo muito isso nas pessoas mais jovens, né? Aí, não querendo ser tarista, mas quando a gente é mais jovem, naturalmente a gente tem menos discernimento do que de fato você quer e de quais são os seus valores, etc. E fica mais fácil agir por impulso, ser estimulado externamente ou estimulado por um grupo, etc. E que, voltando ao cerne do nosso papo, é muito do perfil, às vezes, do profissional de tecnologia mais jovem, etc. Então, ter esse discernimento é importante para ter controle sobre a própria renda, sobre os próprios gastos. Né? E a pessoa jovem, ela
ela tá se descobrindo. É natural que ela não tenha todo o arsenal de valores totalmente formado. Só que se ela tem a consciência de que, independente de qual seja o valor dela, ter dinheiro vai ajudá-la mais do que atrapalhar, é esse o caminho. Então, assim, se você ainda não tem total consciência do que você quer fazer da vida, é normal, acho que ninguém nasceu sabendo, né? A gente, ao longo da vida, vai se descobrindo. E quanto mais jovem você é, mais difícil que você tenha muita coisa resolvida. Mas se você tem essa consciência de que a tua liberdade, ela tá diretamente ligada às decisões financeiras que você toma, eu acho que gera uma sensação de responsabilidade em relação ao dinheiro. E eu acho que, no fim, tudo se resume a ter responsabilidade sobre as suas decisões financeiras e em tudo. Mas, assim, quando o assunto é finanças, quando você entende que a responsabilidade é totalmente sua. E eu gosto muito do termo autorresponsabilidade, porque, no fim, a gente é responsável. Sim. Por tudo que acontece com a gente. E ainda mais na exponenciabilidade do tempo e do mundo financeiro, a decisão que você toma agora vai te impactar daqui a alguns anos, né? Com certeza. Então, pensar nesse tipo de impacto que você tem, comprar isso agora ou não, guardar isso agora ou não, pode ser uma decisão de momento, mas o impacto dela é bem grande no futuro, né? Sim. E aí, puxando uma coisa assim, que às vezes é um motivador para as pessoas que não fazem absolutamente nada começarem, né? Eu sempre faço uma pergunta: qual é o teu sonho? Você tem um sonho? Cara, eu tinha um sonho que eu realizei há pouco tempo, que era justamente uma viagem, que eu queria conhecer o maior festival de metal do mundo, na Europa, e pouco antes da pandemia eu tive a oportunidade de ir. E eu nunca pensei de novo, assim, sabe? Cara, qual que é o meu sonho, sabe? Eu tenho algumas ambições, né? Uhum. Mas eu acho que eu preciso de um outro sonho atrelado a alguma experiência que eu queira realizar. Eu tenho algumas ambições materiais, como a gente tem, de ter uma casa melhor, né? De ter uma liberdade financeira maior. Mas acho que um sonho, assim, eu acho que eu ainda não formei. Tá, Ou legal. talvez eu não encontrei ainda. Eu gosto de fazer essa pergunta porque ela está muito ligada, assim, talvez é o motor motivador para as pessoas começarem a pensar sobre isso. Porque quando a gente pensa em sonho, é algo meio inatingível, né? Então, eu gosto de pensar, para alguém que não investe, eu pergunto, o que você sonha em fazer na vida? E aí, assim, geralmente vem umas respostas razoavelmente simples de serem alcançadas. Viajar para Disney, fazer uma festa de casamento, viajar para Europa. Eu falo, quanto custa fazer isso? Tira do papel. Aliás, coloca no papel, né? Então, assim, deixa de ser sonho, vamos transformar em objetivo. Quanto você precisa economizar todo mês para fazer isso? Além do que você já vai economizar para tua aposentadoria, para tua reserva de emergência. Então, assim, você consegue colocar lá R$500 por mês para realizar esse sonho? Talvez seja um motor, né, que te ajuda a adiar essa recompensa, porque realmente talvez seja uma maneira de começar, porque gera um desejo, né? Sim, uma motivação, né? Exato. Que faz a pessoa... ajuda, talvez, a adiar a recompensa para uma recompensa que ela tem muita estima, né? Exato. Uhum. Acho que isso ajuda bastante. Então, eu gosto de dar esse exemplo também de viagem. Eu sonho em conhecer a Islândia. Eu quero ver a aurora boreal. Tá aí uma boa. Uma boa. Assim, hoje, a minha maior dificuldade para conhecer a Islândia não é o financeiro, é mais conseguir conciliar, né? Porque tem um período muito curto ali onde dá para fazer essa viagem, para ver a aurora e tal. Então, ela tá ali, sabe? Tipo um motor motivador. Um dia ela vai acontecer. Mas que não deixa de ser financeiro, porque você não consegue conciliar, porque você ainda tem compromissos profissionais que você ainda não consegue adiar
e que talvez um patamar financeiro maior você conseguisse ter uma liberdade financeira maior e que você poderia ir. Então, no fim, acaba tendo uma relação financeira, né? Mais ou menos. É porque também eu tento desvencilhar um pouco essa questão de trabalho, porque eu amo meu trabalho. Então, hoje, eu posso dizer tranquilamente que o meu trabalho não me priva, tá? Então, é óbvio que dificulta um pouco, eu tenho que conciliar, mas também eu tenho meu marido, que inclusive ele trabalha em tecnologia, e aí a gente tem que conciliar agendas. Ele trabalha numa empresa de tecnologia, na verdade, ele não trabalha com tecnologia, exatamente. A gente tem que conciliar agendas, mas é uma coisa assim, em algum momento eu sei que vai dar certo, tem que conciliar os dois, mas assim, vai rolar. Se não acontecer nada, assim, que impeça no meio do caminho, mas vai rolar. Então, eu gosto também de estabelecer algumas... E eu não gosto muito de chamar de sonho, mas eu faço essa provocação para as pessoas, assim, tipo, o que você quer? O que você quer realizar? O quanto o dinheiro te ajudaria a chegar mais perto disso? E, geralmente, o sonho, basicamente, é um objetivo. É só você colocar ele no papel, estabelecer um prazo, saber o custo... E muitas vezes é mais factível do que as pessoas imaginam, né? É planejamento, né? E é simples. É óbvio que, assim, se o teu sonho é comprar um avião e você ganha 10 mil reais por mês, é quase impossível. Mas, geralmente, não é esse o sonho das pessoas. Exatamente. Geralmente, o sonho é realmente viver alguma coisa, uma experiência. Ou então, assim, muita gente tem o sonho de comprar casa própria. E aí, falando de finanças e de casa própria, né, tem muita discussão sobre casa é investimento, casa é custo. Não vem ao caso. Se a pessoa tem o sonho de ter a casa, tudo bem, compre a casa, mas não faça de qualquer jeito, né? Pense bem nas condições que você quer fazer isso. E eu acho que sonho é isso, a gente tem que achar um jeito de realizar. E geralmente o dinheiro é o meio para realizar. Sim. No mínimo, um facilitador, né? Então, assim, são esses três itens que eu acho essenciais para falar de finanças. Reserva de emergência, preparação para aposentadoria e realização de sonho. Quando a gente coloca esses três na mesa, se a pessoa consegue fazer um pouquinho dessas três coisas, ela está no caminho certo. Já está no caminho certo. E, Melanie, para a gente caminhar para o final desse nosso papo super interessante aqui, e tenho certeza que a gente está ajudando muita gente. O que você diria hoje para aquela pessoa que se identificou com o nosso episódio, né? Ela está em ascensão profissional, ela está tendo uma renda mais favorável e ela, com esse episódio, ela teve aquele estalo. Tipo, acho que eu posso fazer alguma coisa diferente. Ela deve estar pensando quais são os primeiros passos. O que ela deveria fazer a partir de agora? Ela está ali pensando, já calculando a reserva de emergência e tal. Mas para onde ela começa? Ela abre uma conta onde ela vai fazer isso, dinheiro separado? Ela tem que fazer o controle de gastos dela e controlar o quanto ela vai investir? Na prática ali, quais são os primeiros passos para essa pessoa que quer mudar a gestão financeira da vida dela? Acho que assim, se a pessoa tomou a decisão, o primeiro passo é realmente começar. E começar o quanto antes do jeito que der, sabe? Porque o que eu vejo é que as pessoas adiam tomar uma atitude porque elas querem fazer tudo de maneira muito perfeita. Então, assim, se você já entendeu que você precisa fazer isso, começa no banco que você está fazendo uma reserva de emergência. Ah, tá, não, mas eu quero abrir uma conta numa corretora, ótimo. O fundo DI lá, vamos começar pela reserva de emergência, vamos começar caminhando primeiro, né? E aí depois evolui dentro da renda fixa, a renda fixa no Brasil é ótima. E ao longo do tempo vai aprendendo. O controle é muito legal nesse caso. Então, a planilha de fluxo de caixa ajuda muito. É você saber para onde tá indo o dinheiro, né? Porque se você não sabe para onde vai o dinheiro, certamente... Sabe que eu comecei assim, Melanie? Na minha época de faculdade, quando eu comecei a ter mais noção enfim, educação financeira, etc., comecei a catalogar ali os meus gastos.
No primeiro mês eu vi o quanto eu estava gastando com bar. Eu falei, meu Deus, estou gastando muito dinheiro com bar. Aí eu falei, vou melhorar isso. No segundo mês comecei a controlar e eu comecei a ver que continuava gastando muito dinheiro com cerveja no bar. Sabe o que eu fiz? Comecei a comprar cerveja no supermercado, que aí entrava como uma conta de supermercado, eliminei o custo do bar. E Bem supermercado é mais barato e você justifica, né? Não, estou gastando com supermercado, é um gasto essencial. Brincadeira. Não, faz sentido. É uma forma de você manter o hábito sem prejudicar o lado financeiro. Deu uma roubada ali, deu uma maquiada? Dei, mas me ajudou bastante. Não, certeza. E assim, o fluxo de caixa, ele não precisa ser muito elaborado. O que eu vejo é que as pessoas, elas se perdem tentando fazer o negócio perfeito. Então, vai lá e cria 25 classificações do dinheiro. É o cara que pede a segunda via do cartão, põe no bolso e quer planilhar quando chegar em casa. Ele vai fazer isso uma semana e vai desistir. Porque é impraticável, né? É impraticável. E é aquela coisa assim, cria 5, 6 categorias para você classificar ali e ver para onde está indo. E uma prática que ajuda bastante para quem quer começar a investir é separar o dinheiro do investimento primeiro. Então, você recebeu lá seu salário, separa os 20%. E aí, nesse sentido, ter uma conta numa corretora ajuda. Que ele já transfere. Você já transfere, tirou da sua conta que você paga as contas. Porque se você esperar para transferir no final do mês, dinheiro não sobra. Que dinheiro é um negócio bom, né? Dinheiro é bom ter dinheiro, é bom poder comprar as coisas. É muito legal, eu admito. Só que, assim, sempre vai ter oportunidade para gastar. É aquilo que eu falei. Você vai no shopping, alguém vai estar interessado em te vender uma coisa para ficar com o seu dinheiro. A dica é faça você mesmo o seu desconto em folha. Caiu o dinheiro, transfere. Descontou, faz de conta que o que sobrou é o teu salário. Invista no seu futuro antes do seu presente. Nossa, depois dessa eu vou ter que encerrar o episódio aqui. Com essa frase maravilhosa. Melanie, obrigado, cara. Foi muito legal esse papo. Acho que a gente conseguiu dar uma boa luz aqui de educação financeira. São pessoas de exatas, eu tenho certeza que a maioria vai começar a refletir sobre isso. É muito importante esse tipo de conversa. Apesar que para muitas pessoas pode parecer muito essencial o que a gente está falando aqui, né? Mas poucas pessoas muitas vezes param para refletir sobre isso, né? Com certeza. E, assim, algumas pessoas podem achar que é essencial, mas o que eu vejo é que nem todo mundo pratica, o básico precisa ser dito. Sim. E quando as pessoas se conscientizam do básico é que o negócio começa a fluir, a andar. Muito legal. Muito obrigado por aceitar o convite. Vim aqui compartilhar essa experiência, esse conhecimento com o nosso público do PPT Não Compila. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço o convite. Você que acompanhou até agora, se você ainda não deixou o like aqui embaixo, esse é o momento de você dar o like e de você investir no seu futuro e encaminhar esse episódio para o seu colega que está gastando demais e que precisa também de uma ajuda aí na sua gestão financeira. Segue a gente nas redes sociais. A gente vai deixar o contato da Melanie aqui também na descrição do episódio. Quem quiser conversar, quiser conhecer melhor o trabalho dela, vai estar aqui o link na descrição. Então, obrigado pela audiência e valeu!